Olá, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para você que chegou agora e não me conhece, eu sou o Rudimar. E se você me conhece, eu também sou. E eu posto vídeos aqui sobre Power Platform e te ajudo a desenvolver seus aplicativos e resolver suas dúvidas. Basta me chamar no comentário que eu vou aparecer. Então não deixe de se inscrever para receber mais vídeos como esse e vamos ao que importa. Nesse vídeo eu vou falar sobre como enviar dados do Power Apps para o SharePoint usando a função patch quando nós temos colunas do tipo lookup e do tipo choices. Vou mostrar 4 diferentes exemplos com 4 diferentes situações que você pode estar passando por alguma dificuldade e uma delas pode te ajudar, inclusive usando formulários. Então vamos para a vinheta e ver como isso funciona. Então vamos lá. Eu tenho uma aplicação aqui com vários exemplos, mas antes de nós irmos para a aplicação, vamos entender o contexto do que eu vou explicar. Eu tenho um diagrama aqui que vai explicar um pouco melhor a estrutura que eu montei. Então, no caso, eu tenho duas listas do SharePoint. Uma vai se chamar lista clientes, que representam os clientes, e a outra, a agenda serviços, que vai representar a agenda de serviços de um salão de beleza. Eu tenho algumas colunas, que são o ID, o título, que ele já gera automaticamente. Eu não fiz muitas mudanças para não ficar muito difícil, não ficar um negócio muito personalizado. Aí temos, por exemplo, uma coluna de localização, um tipo, que eu vou mostrar depois, o CPF, e para a agenda o ID, o título, o cliente e o tipo de serviços. Lá na agenda de serviços, eu relaciono com a minha tabela de clientes através de uma coluna do tipo lookup, que representa um cliente. E o tipo de serviço pode ser um corte de cabelo, mãos, pés ou pintura de cabelo, e é uma coluna do tipo choice. Vamos ver na prática o que isso quer dizer. Eu estou aqui dentro de um time de SharePoint que eu criei, e aqui eu tenho duas listas, uma que é a agenda de serviços e a outra é a lista clientes. A lista clientes tem aqueles campos que eu acabei de mostrar, o ID, que é gerado automaticamente, o título, que eu vou usar para colocar um nome, a localização, que é uma coluna do tipo localização, ela permite eu buscar endereços e tudo mais já automaticamente, o tipo de cliente, que pode ser pessoa física ou empresa, é uma coluna do tipo choice, e o CPF. Agora vamos para a agenda de serviços. A mesma coisa, nós temos ID, o título, o cliente e o tipo de serviço. O ID e o título são gerados automaticamente. Caso você esteja tentando replicar essas tabelas e você não vê o ID, você pode vir aqui em adicionar coluna, mostrar ocultar colunas e selecionar o campo ID para ele aparecer aqui na lista, porque ele vem por padrão desabilitado. A coluna de cliente é do tipo lookup. Quando eu criei ela, eu fui em adicionar coluna, vim aqui em mais, e aí me abriu essas opções aqui, para eu colocar o nome da coluna, e eu tenho aqui a opção consulta. Quando eu clico em opção consulta, eu posso informar da onde que eu estou pegando essa consulta. Então aqui, por exemplo, o nome é clientes, e aqui embaixo eu obtenho informações de lista clientes, e o que eu vou mostrar ali naquela coluna foi, no meu caso, o título, title. Quando eu criei, essa coluna então aqui foi criada, que é uma coluna de clientes. Ele busca direto lá na lista de clientes. Para entender melhor como funciona, vamos criar um novo agendamento. Aqui em título, como eu estou usando o título para uma anotação, que é a data, eu vou colocar aqui, quarta, 10 AM. E eu seleciono agora um cliente. Ó. Quando eu clico aqui, ele vai buscar os clientes que estão lá naquela tabela de clientes. Isso é a facilidade do tipo lookup. Então eu escolho um cliente, escolho um tipo de serviço, que é o que eu vou mostrar agora, que é uma coluna do tipo choice. Então, por exemplo, a pintura de cabelo, e salvar. Quando eu salvo, o meu cliente já é mostrado aqui e o tipo de serviço aparece aqui. Então, o tipo de serviço era o que eu ia falar agora. Ela é uma coluna do tipo choice ou opções. Quando eu venho aqui em adicionar a coluna, eu posso novamente vir aqui em mais
O nome da coluna nesse caso vai ser tipo serviço. E a opção que eu vou escolher para o tipo dessa coluna é opção. Quando eu clico em opção, eu posso adicionar então as opções que eu quero que estejam disponíveis lá. Aqui, ó, digite a opção em cada linha separada. No caso aqui eu fiz pés, mãos, forte e assim por diante. Então, quando eu salvo, essa coluna aqui é criada, que é a coluna tipo de serviço. E eu posso, então, quando for criar um novo item, selecionar os tipos de serviço que eu coloquei lá. Eu também posso vir aqui na coluna diretamente, em configurações da coluna, editar, e vai abrir uma opção aqui do lado onde eu posso adicionar outras opções. Por exemplo, barba. Então eu vou salvar, e quando eu for criar um novo item, eu já vou ter a opção barba para escolher também. Posso até, por exemplo, editar um item desses. Eu vou trocar esse corte de cabelo do ID 21, que é o primeiro cliente que eu tenho registrado. Se eu vir aqui em editar no modo grade, eu consigo editar diretamente. E eu posso trocar aqui, ó, para escolha 5. Era para ser barba, mas ele não atualizou direito. Deixa eu vir aqui de novo nas configurações e ver o que aconteceu. Escolha 5. Barba. Enter. Salvar. Agora deixa eu editar isso aqui. Agora sim deu certo. Beleza. Então agora que nós já entendemos as nossas tabelas, os tipos de dados que nós vamos tratar, podemos ir lá para o nosso app. A ideia que eu vou apresentar no app é como salvar esses dados no SharePoint, usando tanto um formulário, que é a forma padrão de salvar, como a função patch do Power Apps, o que não é muito intuitivo para esse tipo de colunas. Então vamos lá e vamos ver como se faz. Eu estou aqui no meu app, vamos entender o que ele está mostrando primeiramente. Aqui, ó, eu tenho a minha lista de serviços, que é basicamente a minha tabela lá do SharePoint. Deixa eu atualizar e ele vai refletir aqui as mudanças que eu fiz lá, que é barba e um novo registro para quarta às 10 AM. Então eu estou mostrando aqui o título, o cliente, o serviço e uma opção que eu adicionei aqui de deletar. Esse elemento aqui que mostra os meus registros é uma galeria. Para eu inserir uma galeria dessa, eu vim aqui em inserir, seleciono a opção galeria, ele vai me inserir a galeria e eu tenho que selecionar a fonte de dados dessa galeria. Por exemplo, para essa galeria, quando eu tenho ela selecionada, aqui do lado em fonte de dados, eu tenho selecionado agenda serviços, que é o nome da minha lista lá do SharePoint. Isso vai fazer com que cada linha da galeria me apresente um item daquela lista. Esse item é acessado através da chamada do elemento thisItem. Por exemplo, aqui no título, eu estou acessando o thisItem.title, que vai mostrar o título lá daquele elemento do SharePoint. O segundo campo é o thisItem.client.value. Aqui já tem uma pequena diferença, né? Porque ele está pegando o cliente e tem que colocar .value, porque ele está se referindo ao lookup e é outra tabela que está sendo puxada. Se eu colocar thisItem.client apenas, ele vai dar um erro. A barba, como ele é de um tipo choice, também precisa do .value. Então é o thisItem.tiposerviço.value. E aqui no delete, né, na opção de remover, eu tenho a função remove, passando como fonte de dados agenda serviços, que é a minha lista lá do SharePoint, e removendo o thisItem, que é a linha selecionada, é esse registro aqui. Então vamos ver já essa função funcionando para prosseguirmos com a nossa aula. Eu vou dar um play aqui. Quando eu clicar na latinha de lixo, ele vai chamar a função remove, passando a minha fonte de dados e o thisItem dessa linha aqui, que é o quarta 10 AM Rudimar pintura cabelo, e vai deletar lá no SharePoint. Então vai sumir daqui e vai sumir do SharePoint. Ó. Se eu for aqui no SharePoint, na agenda serviços, esse último registro aqui, ó, quando eu der um atualizar, vai ter desaparecido. Beleza, vamos voltar para o nosso app e agora vamos entender as outras partes. Aqui nós temos 4 caixinhas, cada uma é uma forma de criar um registro.
A primeira é com um formulário e as outras usam a função PET, com algumas variações entre elas que você pode precisar. No formulário, quando eu clico no botão, um novo formulário é criado e ele me passa as opções de título, escolher o cliente e escolher o tipo de serviço. Vamos fazer um teste. Vamos registrar no quinta 2 PM. O cliente vou ser eu novamente e agora eu vou agendar mãos. Vou fazer minhas unhas. Quando eu clicar em salvar, esse registro vai ser inserido lá na tabela. Apareceu aqui, ó, quinta 2 PM, Rudimar, mãos. Se eu voltar aqui no SharePoint, eu também vou ter esse registro lá salvo. Veja que o ID é o 32, ele vai crescendo automaticamente, já é gerado pelo SharePoint. Voltando aqui, vamos ver como que essa forma fez para salvar esses dados, né? Quando eu criei no novo, ó, já me mostrou todos os clientes da tabela cliente e todos os serviços lá da coluna de serviços. Esse form ele foi gerado através da função inserir formulário. Eu vim aqui em inserir formulário e editar. É um formulário do tipo edição. Quando eu cliquei, né, vou mostrar aqui, depois eu deleto, veio um formulário vazio, eu tenho que selecionar a fonte de dados, que no meu caso foi agenda serviços. Ele já me gerou um formulário automaticamente com todos os campos que estão lá. Tá ruim de ver aqui, deixa eu só trocar a cor de fundo. E os campos são título, cliente, tipo, serviço e anexos. Também tem a opção de anexar coisas. Eu apenas vim aqui, deletei a função anexos, troquei para uma coluna apenas, para ficar um embaixo do outro, redimensionei. E o meu formulário foi criado. Eu já tenho o meu tudo criado, tudo certo, então eu vou deletar isso aqui. Quando o app é rodado, isso aqui está vazio, não tem nada. Eu tenho que clicar num botão e fazer o formulário aparecer. Então, na função do botão, eu chamo a função new form e passo o nome do formulário. Nesse caso, o meu formulário foi renomeado para form serviços. Então, essa é a forma que um novo formulário é criado. Para salvar, quando eu tenho meu formulário preenchido, também eu tenho um botão aqui. No onSelect dele, eu tenho a função submit form serviços. Então, basta chamar o new form, basta eu preencher e dar um submit form e o campo vai ser registrado. Já vai vir automaticamente aqui os clientes e os tipos de serviço. Beleza, essa é a forma mais simples de salvar dados, mas às vezes nós precisamos utilizar a função PET por algum motivo ou outro dentro do nosso app. Nós não queremos criar um formulário, queremos pegar os dados de outro lugar e assim por diante. Então vamos para a opção número 2. Na opção número 2 eu estou usando um PET e aqui eu tenho uma entrada de texto, que eu vim aqui em inserir entrada de texto. Eu chamei de input título 2. Eu tenho aqui um drop-down, que eu vim aqui em inserir entrada suspenso, ou drop-down ou suspenso, no caso o nome dele. E eu tenho outro suspenso que eu inseri da mesma forma, inserir entrada suspenso. O que tem aqui na configuração desses suspensos? Aqui eu tenho, para o cliente, eu tenho entre colchetes @agendaserviços.cliente. E para o tipo de serviço, a mesma coisa, choices, agenda serviços, tipo serviço. Da onde eu peguei isso? Eu copiei aqui do form, né, para ficar fácil. Fiquei com preguiça, vim aqui. Já tinha o form aqui mesmo. Cliquei aqui nesse suspenso de dentro do form e tinha a opção já criada aqui, ó, choices, agenda serviço, cliente. Eu copiei e colei para esse outro, né, para o campo items aqui, ó, os itens desse cara aqui é o mesmo que o formulário me gera. Não precisei quebrar a cabeça com isso. A mesma coisa eu fiz aqui por tipos de serviço. Ó. Choices, agenda de serviços, tipo serviço. Então, basicamente, eu copiei de lá e coloquei na função PET e parametrizei a minha função PET, que é a função que salva os dados. Como eu estou criando um novo item, essa é a minha função PET. Então, eu passo no primeiro argumento a fonte de dados, que eu vou submeter um novo registro, e passo aqui o registro em si. Então eu passo o título, qual é o texto do título, é o input título 2.text, que é a minha caixinha que eu inseri aqui. Para o cliente, qual que é o cliente que eu quero que esteja naquela coluna? No meu caso é esse menu aqui suspenso, que eu chamei de DD User 2.
Então é dduser2.selected, porque ele vai me retornar um cliente. E por tipo serviço, eu chamei esse dropdown aqui nesse suspenso de dd tipo 2. E o tipo de serviço que eu quero salvar é dd tipo 2.selected. Então, quando eu clicar no patch, eu vou enviar esse registro aqui, que está sendo capturado dessas entradas, lá para a minha agenda de serviços, e ele vai criar um novo item lá. Veja que o campo ID eu não passei, porque ele cria automaticamente. Vamos dar o play e criar um registro através dessa entrada aqui. Então, o título vai ser sexta, 10 AM, o cliente agora vai ser o usuário 1, e o trabalho vai ser mãos. Vou dar o patch, está submetendo e nós vamos ver o registro aqui já, ó, sexta, 10 AM, usuário 1, mãos. Então, já criou através da função patch. Esse foi fácil porque nós não precisamos passar nenhum trabalho, bastou pegar as opções já que ele já nos dá por padrão. Agora vamos para o segundo tipo. O que muda nessa segunda opção? A segunda opção, para o usuário, no dduser3, que foi como eu chamei ele agora, eu estou pegando direto da lista de clientes. Eu não estou usando a função choices como eu usei no item anterior. Eu estou conectando direto da tabela clientes. E para o corte de cabelo, eu também não estou usando a função choices. Eu estou inserindo elementos diferentes que não estão disponíveis lá no SharePoint. Eu criei a minha própria tabela. Olha só, eu criei uma tabelinha que tem corte de cabelo, lavação de cabelo, alisamento, e a outra opção aqui, alongamento de cabelo. Na verdade aqui é ponto e vírgula. Então eu tenho essas duas opções aqui, ó, alisamento e alongamento de cabelo, que eu não tenho disponível por padrão lá no meu SharePoint. Vamos dar o play e ver ele inserir esses elementos que não existem lá. Vamos ver se é possível. Então eu vou escolher agora usuário 2, o título, sábado, 8 AM. E eu vou escolher a opção aqui, ó, alongamento de cabelo, coisa que não tem lá no SharePoint. Vou dar o patch e veja só, eu inseri aqui para o usuário 2 uma opção alongamento de cabelo que não tem lá. Vamos ver como isso foi feito. Então aqui no patch, vamos abrir a fórmula. Tá um pouco diferente, ó. Tá bem diferente se eu pensar. O título continua a mesma coisa, eu pego lá do meu input de texto, que é o input título 3. O cliente, eu tenho que informar o ID. O cliente, veja que ele é um registro completo. Eu não posso colocar apenas um valor aqui, o ID dele, que ele vai dar erro. Eu tenho que informar o ID e o valor. Ele é um registro. Mas veja que para o valor eu não informei nada. Mesmo que eu selecionei usuário 2, aqui eu deixei em branco, porque o que importa, na verdade, é o ID para um tipo de tabela lookup. Então aqui eu posso inserir qualquer coisa, ele não vai fazer diferença. Então vamos anotar aqui, ó, lookup, o que importa é o ID. E agora, por tipo serviço, que é do tipo choice, veja que eu informei um ID aqui na fórmula para mostrar um ID que não existe, 9999, nada a ver. E o que importa é o valor, é o value. Ó, estou selecionando lá do DD Serviços 3, que é como essa minha entrada aqui com valores personalizados se chama. Ponto. Então, ponto selected, ponto value, para pegar o textinho lá de dentro. Quando eu fiz isso, nesse caso, eu estou pegando o alongamento de cabelo. Então veja que o ID não importa, o que importa é o value. Essa é a diferença quando eu quero pegar de uma tabela e quando eu quero pegar para uma coluna choice um valor totalmente diferente que eu não tenho lá. Nós já demos o play e nós vimos que funcionou antes de eu mostrar a fórmula. Agora a última opção. Essa opção aqui eu não estou pegando de nenhum menu suspenso, eu estou inserindo os valores. O título é a mesma coisa, é um texto, não muda. Para o ID ele é uma entrada de texto também. E o tipo é uma entrada de texto também. Ou seja, eu posso digitar o que eu quiser aqui para salvar lá. Vamos fazer um teste. O título, vou fazer domingo, 12 PM, bem na hora do almoço, domingo. O ID, se eu colocar, por exemplo, ID 2,
eu vou salvar para o cliente de ID2, que é o usuário 2. Aqui eu estou mostrando, estou fazendo uma formulazinha para mostrar o nome, para puxar lá da tabela e mostrar o nome. E o tipo aqui eu vou botar uma coisa também que não existe, que é apenas conversar. Ou seja, é uma consulta meio-dia para apenas conversar. Vou dar o patch e vamos ver se vai funcionar. Ó, tá aqui, ó, domingo, meio-dia, usuário 2, apenas conversar. Vamos ver o que está por trás das fórmulas que deixam eu fazer isso. Vamos dar um ask. Vamos ver, esse aqui se chama input usuário 4. Esse aqui se chama input tipo 4. E vamos ver a minha fórmula do patch, o que tem dentro dela. Olha, novamente aqui, para o cliente, que é de um tipo lookup, o que importa é o ID. Então eu estou pegando o valor do texto que eu digitei lá, transformando em um número. Se eu submeter um texto vai dar erro, eu tenho que submeter um número. E o valor aqui, o velho, pode ser qualquer coisa novamente, porque o tipo lookup o que importa é o ID. Então se eu digitar um ID, que é um número lá, ele vai aceitar. Por tipo de serviço eu tenho que informar o valor e o ID não importa. Então eu peguei o texto do input tipo 4 e coloquei aqui. Pode ser qualquer texto. O interessante agora é o seguinte. Vamos supor que eu digite o ID de um usuário que não exista. O que vai acontecer? Vamos olhar lá nossa tabela de usuários. No lista clientes eu tenho o ID 1, 2 e 3. Eu vou criar mais um cliente só para ver qual é o próximo ID da sequência. Às vezes eu já criei e apaguei, né? Vamos botar aqui localização Belo Horizonte. Título João. Tipo de cliente pessoa física, CPF e salvar. Ó, o ID número 4 é o João. Beleza. Então eu tenho aqui o ID 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar uma agenda para um ID que não existe. Então vamos fazer domingo, 14 PM, ID. Ó, se eu colocar o 4 aqui, ó, e atualizar, eu vou puxar o João que está lá que eu acabei de inserir. Mas eu vou colocar ID 5 que não existe. E agora a consulta vai ser sobrancelha. Vou dar um patch. Olha só, criou domingo às 14 horas, sobrancelha, e apenas não mostrou o usuário, mas me deixou criar. Vamos ver o que acontece lá na nossa agenda de serviços. Olha aqui, ó, o último serviço ele está sem usuário, mas ele deixou criar porque ele deixou inserir o ID número 5, só que não existe. Agora, olha que interessante, se eu vir aqui na lista de clientes e adicionar um novo cliente, o título vai ser Pedro, localização Salvador, tipo de cliente pessoa física, CPF e vou salvar. Ele vai me criar um ID, um cliente com ID 5, que é o próximo ID. E agora, vamos voltar na outra lista. Agenda serviços. Vou dar uma atualizada na página. Ele me trouxe o cliente Pedro. Olha só, nós agendamos uma coisa para um cliente que ainda nem existia. Se eu voltar lá no meu app e atualizar, ele também vai refletir o novo nome aqui. Não sei se isso é relevante para você ou não. Eu só expliquei isso para mostrar como salvar de formas diferentes utilizando o patch e que não importa o valor e apenas o ID. Uma vez que eu criei o ID lá, ele foi lá e me buscou esse cliente. Se você aprendeu alguma coisa útil aqui, comente. Se ficou alguma dúvida também, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e até mais.